marcas, sonhos e sensações. E se eu te dissesse que alguns sinais no seu corpo podem não ser apenas coincidência? Conexão entre marcas físicas, sonhos recorrentes e registros espirituais, que a Bíblia revela, mas quase ninguém percebe. Existe um mistério, escondido, que quase ninguém percebe. Algo que você carrega no seu próprio corpo. Uma marca, um sinal, um lembrete silencioso de que neste exato momento existe uma guerra acontecendo. Uma batalha invisível. Que não é contra carne, nem sangue, mas contra algo muito mais antigo. Algo que se conecta diretamente ao seu destino. E o mais perturbador, talvez você tenha ignorado isso a vida inteira. E se eu te dissesse que certos sinais físicos que você carrega, que parecem simples, comuns, irrelevantes, na verdade, podem ser evidências de uma sentença espiritual que te acompanha desde antes do seu nascimento. Sinais que podem indicar que você carrega um chamado divino, ou pior, uma maldição. Marcas, cicatrizes, manchas, sonhos recorrentes, sensações que você não consegue explicar. Tudo isso pode não ser apenas coincidência. E o que você vai ouvir agora não é um vídeo comum. É um alerta, uma revelação. Algo que, quando você entender, nunca mais vai conseguir desver. Silencie tudo ao seu redor, porque hoje, agora, você vai descobrir os 3 sinais no seu corpo que podem indicar um chamado espiritual ou uma maldição. Desde os primórdios da humanidade, o corpo sempre foi mais do que carne, osso e sangue. Na tradição bíblica, o corpo é um templo, mas também é um campo de batalha, onde marcas não surgem apenas por acidentes ou genética, mas muitas vezes por influência direta do mundo espiritual. E isso começa no próprio Gênesis. Quando Deus marca Caim, depois de ter assassinado seu irmão Abel, ele não apenas dá uma sentença verbal. Ele coloca uma marca, um selo físico e espiritual. Algo que fosse visível tanto no mundo natural quanto no mundo invisível. Essa marca não era apenas um símbolo de proteção. Era uma declaração espiritual, uma sentença, um lembrete para o mundo físico e para o mundo espiritual, de quem ele era. E se isso te assusta, deveria, porque esse padrão não foi uma exceção. Ele se repete dezenas, centenas de vezes ao longo das Escrituras. Deus marca, o inimigo também. E entre essas marcas, existem 3 sinais que carregam os maiores mistérios espirituais sobre seu destino. E o primeiro é mais comum do que você imagina. Sonhos. Mas não qualquer sonho. Sonhos recorrentes. Pesadelos que se repetem desde a infância. Visões noturnas que desafiam qualquer explicação lógica. Você já teve a sensação de estar preso no mesmo sonho várias vezes? De acordar suando, ofegante, como se aquilo não fosse só um sonho, mas uma janela para algo além? Pois bem, isso pode não ser apenas fruto da sua mente. A Bíblia é clara quando fala que Deus se comunica através dos sonhos. Jó 33, 15 a 16. Em sonhos, em visões da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, então Deus abre os ouvidos dos homens e os sela com suas instruções. Mas, preste atenção, se Deus usa os sonhos, o mundo das trevas também. Sonhos de quedas, de perseguições, de estar sendo observado, de estar dentro de lugares estranhos. Tudo isso pode ser um sinal. Sinal de que você carrega um chamado, ou de que há uma maldição operando no mundo espiritual ao seu redor. Padrões de sonhos que se repetem quase sempre estão ligados a pactos geracionais, a laços espirituais que foram firmados, muitas vezes sem que você sequer soubesse. Mas isso é só o começo. Existe um segundo sinal ainda mais perturbador e ele está no seu próprio corpo. Marcas, cicatrizes que surgiram sem uma causa clara, que parecem simples, mas que carregam, no mundo espiritual, um significado oculto.
Desde os tempos bíblicos, marcas sempre foram usadas como selos espirituais. Quando Deus sela os 144.000 em Apocalipse 7, é uma marca na testa. Quando Ezequiel vê o anjo do linho marcando os que gemem pelas abominações, também é na testa. E no lado oposto, Apocalipse 13, a marca da besta, na mão ou na testa. Porque o mundo espiritual entende que o corpo é território. Quem te marca te possui. Agora, pare e pense. Existe alguma marca no seu corpo que você nunca soube explicar? Uma cicatriz que simplesmente apareceu? Uma mancha que te acompanha desde sempre e que por algum motivo você sempre sentiu que era diferente? Pois isso pode não ser apenas biologia. Pode ser um selo espiritual, mas existe um terceiro sinal. E esse é talvez o mais ignorado. Sensações físicas que aparecem em momentos específicos. Calafrios sem motivo. Arrepios quando entra em certos ambientes. Sensação de peso nas costas, nos ombros. Falta de ar, opressão, angústia repentina. Isso é só ansiedade? Nem sempre. Porque a Bíblia é clara. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você acha mesmo que essas forças não deixam rastros? Que elas não pressionam, não tocam, não interferem no corpo físico? Toda manifestação espiritual gera eco no corpo. Quando Jesus expulsa demônios, muitas vezes as pessoas caem, gritam, se sacodem, porque o espiritual sempre afeta o físico. E talvez, sem saber, você tem sentido isso há anos, mas ignorou. Achou que era psicológico, que era só estresse, que era só cansaço. Mas e se não for? E se essas sensações forem, na verdade, alertas, sinais de que o mundo espiritual te observa, te rodeia e tenta ou te tocar ou te convocar? E sabe o que é mais sombrio? Em muitos casos, essas sensações não surgem à toa. Elas aparecem quando você se aproxima de certos ambientes. Quando entra em casas, empresas, templos ou até em cidades que estão espiritualmente contaminadas. E isso não é superstição, é Bíblia, é realidade espiritual. E agora vem a parte que talvez você nunca ouviu. Porque esses 3 sinais não são isolados. Eles são a ponta do iceberg. Eles apontam para uma verdade muito mais sombria, muito mais profunda, muito mais aterradora. Existe uma guerra acontecendo agora mesmo. Uma guerra pela sua alma, pelo seu destino, pela sua linhagem. E o que está em jogo não é apenas sua paz, sua felicidade, sua prosperidade. O que está em jogo é quem te possui, quem te sela, quem te marca. E se você não entende os sinais, se você ignora as evidências, então você está vulnerável. E isso é só o começo. E talvez você ache que tudo isso são apenas coincidências. Que essas marcas, esses sinais, esses detalhes no seu corpo, nos seus sonhos, nas suas sensações, não passam de meras casualidades, que são coisas normais, comuns, sem significado. Mas, e se eu te dissesse que não são? E se eu te mostrasse que esses sinais fazem parte de um código espiritual tão antigo, tão profundo, que já estava escrito muito antes de você nascer? Porque no mundo espiritual, nada é por acaso. Nada é acidental. Tudo, absolutamente tudo, carrega um significado, uma origem, uma raiz. E quando você começa a enxergar além da superfície, percebe que as linhas que conectam o mundo físico e o mundo espiritual são muito mais densas, muito mais reais do que você jamais imaginou. Sabe, existe um texto escondido, ignorado, mas assustadoramente claro. Deuteronômio 28, um capítulo que define bênção ou maldição, vida ou destruição. O texto descreve que aqueles que andam nos caminhos de Deus são marcados,
marcados pela proteção, marcados pela provisão, marcados pela presença divina. Mas aqueles que se desviam, que quebram aliança, que escolhem outro caminho, também são marcados, só que de outra forma. O Senhor te ferirá com úlcera, com pragas malignas, com enfermidades estranhas, que não poderão ser curadas. DT 28. Parece pesado? Parece cruel? Mas não é. É apenas justiça espiritual. Uma lei. Uma regra que opera desde o princípio da criação. E agora, me responda. Quantas vezes você já percebeu marcas no seu corpo que surgem e desaparecem sem explicação? Sonhos que se repetem com os mesmos lugares, as mesmas pessoas, os mesmos cenários, como se sua alma estivesse sendo puxada para um lugar que você não consegue entender. Sensações que aparecem do nada. Um peso no ambiente, um desconforto na nuca, uma opressão no peito. E se eu te dissesse que isso não é psicológico, que isso não é físico, que isso é espiritual? Existe um mundo, invisível, mas absolutamente real. Um campo de batalha onde selos, pactos, alianças e marcas definem quem você é e de que lado você está. E sabe o que é mais assustador? A maioria das pessoas nunca percebe, nunca entende, nunca questiona. Elas seguem vivendo, enquanto carregam marcas, sinais, códigos que nem sabem que existem. Mas isso não torna essas marcas menos reais. No livro de Jó, capítulo 1, há uma cena chocante. Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta: "De onde vens?" E ele responde: "De rodear a terra e passear por ela." Rodear, passear, observar, analisar, procurar sinais, procurar quem está vulnerável, quem carrega uma brecha, quem não está selado. Porque no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está selado pelo Altíssimo, ou você é território livre para o reino das trevas. E como os espíritos identificam isso? Pelos sinais, pelas marcas, pelos pactos. E aqui veio uma revelação que poucos sabem. Na cultura hebraica, nomes são muito mais do que rótulos. Nomes são declarações proféticas. São sentenças espirituais. O nome de Jacó significava enganador, até que, em uma luta sobrenatural, seu nome foi mudado. De Jacó para Israel. De enganador para príncipe de Deus. Mas perceba que a mudança do nome veio acompanhada de um sinal físico. Jacó saiu mancando daquela luta, uma marca no seu corpo, uma lembrança visível de que, a partir daquele momento, sua história nunca mais seria a mesma. Porque quando Deus sela alguém, até o corpo carrega as evidências. Da mesma forma, o reino das trevas também sela, também marca, também deixa cicatrizes. E talvez você ache que isso é apenas uma figura de linguagem. Mas não é. É real. E você precisa entender. Sabe, existem 3 sinais que aparecem com mais frequência e que podem indicar que você está debaixo de um chamado espiritual ou de uma maldição. O primeiro são marcas inexplicáveis no corpo. Sabe aquela mancha que surge e depois some? Aquele hematoma que aparece sem ter batido em lugar nenhum? Aquela sensação de queimação, de peso em certas partes do corpo? Na visão espiritual, isso é um selo, uma assinatura, um lembrete de que existe algo operando sobre você. E se for um chamado, isso te atrai para os lugares certos, te conecta com as pessoas certas e te protege nos dias maus. Mas se for uma maldição, isso se torna uma âncora espiritual, algo que puxa sua vida para o fracasso, para o caos, para a destruição. O segundo sinal são sonhos recorrentes. Não são apenas sonhos aleatórios. São convocações espirituais. Você se vê, frequentemente, no mesmo lugar, diante da mesma porta, cercado pelas mesmas figuras que você nem conhece,
mas que no mundo espiritual te conhecem. Sonhar com cemitérios, com rios, com animais específicos. Sonhar fugindo, caindo, voando. Tudo isso são códigos espirituais. O mundo espiritual fala através de símbolos, de imagens, de arquétipos que a sua alma reconhece. E se você ignora esses sinais, você fecha os olhos para a guerra invisível que está acontecendo ao seu redor. O terceiro sinal é o mais sutil e o mais perigoso. É a opressão física sem causa aparente. Acordar com peso no peito, sentir que algo está te observando, sentir arrepios quando entra em determinados lugares. Isso não é ansiedade, isso não é estresse, isso não é psicológico. Isso é o mundo espiritual se manifestando no físico. E agora, respire fundo, porque o que eu vou te falar talvez mude tudo. O fato de você perceber esses sinais já te separa da maioria. Porque enquanto muitos andam cegos, você está começando a enxergar. E isso não é um acaso. Isso é um chamado. Um chamado para entender que sua vida nunca foi comum. Que você nunca foi apenas mais um. Que existe sobre você uma guerra, uma batalha, que começou muito antes de você nascer. Uma batalha por sua alma, por seu destino, por sua linhagem espiritual. E agora, a pergunta, que queima como fogo, é: esses sinais são um chamado ou uma maldição? Você tem sido perseguido porque carrega um selo de Deus ou porque existe uma legalidade que precisa ser quebrada? Porque uma coisa é certa: no mundo espiritual, não existe espaço vazio. Se você não está selado pelo Altíssimo, você automaticamente se torna território para o império das trevas. Mas existe esperança, existe redenção, existe libertação, existe selo de proteção. Porque o mesmo Deus que marcou Abel, que selou Israel, que selou seus profetas, que selou seus santos, também está, hoje, selando aqueles que respondem ao chamado, aqueles que não ignoram os sinais, aqueles que escolhem a luz. E sabe o que é mais poderoso? A marca da aliança com Deus não é apenas visível no mundo espiritual. Ela também se manifesta no físico. A Bíblia diz em Ezequiel 9 que o homem do linho selava na testa os que choravam pelos pecados da cidade. Uma marca visível nas regiões espirituais, que fazia com que os anjos da destruição não pudessem tocá-los. E essa é a realidade. Ou você carrega o selo da luz, ou você é alvo das trevas. O selo não é religião, não é tradição, não é aparência. É entrega, é renúncia, é separação, é rendição total ao Deus que te criou. Porque se você não carregar esse selo, então alguém vai te marcar. E essa é a verdade. Crua, dura, real. O mundo é um campo de batalha espiritual. E cada pessoa, cada alma, cada corpo é um território. Ou é domínio da luz, ou é domínio das trevas. Por isso, se essa mensagem te acordou, te fez refletir, te sacudiu espiritualmente, não guarde isso para você. Compartilhe. Envie para quem você ama. Deixe aqui seu comentário. E lembre-se, o tempo está acabando. Que Deus te marque. Que Deus te cele hoje.